Bem-vindos ao episódio 8 da série Como Somos Salvos? Soteriologia. Hoje vamos responder a pergunta que tira o sono de muita gente. É possível perder a salvação? O tema é Perseverança dos Santos. Essa é uma pergunta que mexe com a gente, né? E a incerteza sobre isso pode nos levar para dois caminhos bem perigosos, dois extremos completamente opostos. De um lado, tem gente que vive com um medo constante, sabe? Uma ansiedade de que qualquer falha vai fazer Deus desistir delas. Do outro lado, tem a turma da presunção, que pega a ideia de uma vez salvo, sempre salvo, e transforma numa desculpa para viver de qualquer jeito. Mas olha, a Bíblia nos mostra um terceiro caminho. Um caminho que não se baseia na nossa força de jeito nenhum, mas sim na fidelidade de Deus. A ideia central é essa aqui, e é fundamental entender. Nós, como crentes, só perseveramos, só continuamos na fé, porque primeiro Deus nos preserva. Pensa assim, é a mão de Deus segurando a nossa, e não o contrário. Se dependesse da força com que a gente segura, soltaríamos no primeiro vacilo. Mas a nossa segurança está toda no poder e na promessa dele. A fonte da nossa segurança, então, é o próprio Deus. E o texto de Judas deixa claro, ele é poderoso para nos guardar, para impedir que a gente caia de vez. Então, vamos dar uma olhada em algumas promessas poderosíssimas que a gente encontra na Bíblia e que formam o alicerce dessa segurança toda. Aqui é o próprio Jesus falando, como bom pastor. E olha a firmeza, ele diz que as ovelhas dele jamais perecerão e que ninguém pode arrancá-las da mão dele. A segurança não está na ovelha, mas no pastor. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, descreve a salvação como uma espécie de corrente de ouro, sabe? Com elos perfeitamente conectados, um processo sem falhas. E o ponto-chave é esse, a corrente não quebra. Todos aqueles que são justificados, sem exceção, serão um dia glorificados. A Bíblia não menciona ninguém sendo desjustificado. O que Deus começa, ele termina. E essa passagem aqui uau, é talvez a declaração mais forte e definitiva da nossa segurança. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. É uma segurança total, enraizada nesse amor que não falha. Esse princípio é um tema que se repete na Bíblia. A obra da salvação não é um projeto que Deus talvez abandone pela metade. Ele garante que vai até o fim. E aqui em Filipenses, essa promessa fica ainda mais pessoal. Aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la. É um compromisso dele com cada um. Ok, então se a segurança é tão grande assim, como a gente explica aquelas pessoas que pareciam ter fé e de repente abandonam tudo? Essa é uma pergunta real e muito dolorosa que todo mundo já se fez. E a Bíblia não foge dela. Olha só a explicação que o apóstolo João dá. Ele diz que aqueles que abandonam a fé, na verdade, nunca foram genuinamente parte dela. A saída deles apenas revela o que já era uma realidade no coração. Então, apostasia não é alguém que perdeu a salvação. É a prova de que a salvação, a verdadeira regeneração, nunca esteve ali para começo de conversa. Era uma fé só de aparência. Certo, mas se a gente está seguro, por que a Bíblia tem tantos avisos sérios sobre o perigo de se desviar, de endurecer o coração? Não parece uma contradição? E aqui está a chave para entender isso. Essas advertências não são ameaças para nos deixar com medo. Elas são, na verdade, as ferramentas que o próprio Deus usa para nos manter no caminho. Pensa num guarda-corpo numa ponte bem alta. Ele não está ali porque a ponte vai cair. Ele está ali para te impedir de cair da ponte. As advertências funcionam assim. Elas nos alertam, nos mantêm vigilantes e nos protegem. Deus usa as duas coisas em perfeito equilíbrio. As promessas nos dão conforto e sustentam a nossa fé. E as advertências despertam nossa consciência e nos mantêm vigilantes contra o pecado. No fim das contas, a verdadeira segurança na vida cristã produz duas coisas. Um profundo consolo para quem luta e tem medo de cair, e, ao mesmo tempo, um chamado sério à responsabilidade para ninguém tratar a graça de Deus de forma leviana. E toda essa doutrina, claro, nos leva a uma questão bem prática, bem pessoal. No episódio 9, vamos encerrar a série tratando de como podemos sentir essa garantia no coração. Uma coisa é saber que estamos seguros, outra é sentir essa segurança. O tema será a segurança da salvação. Até lá!